Ruth, capítulo 1. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo qual um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram os campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estivera, e suas 2 noras com ela. E indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai cada um à sua casa de sua mãe. E o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada um em sua casa de seu marido. E beijando-as ela, levantaram a sua voz e choraram. E disse-lhe: Certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Tornai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vós fossem por maridos? Tornai, minhas filhas, e ide-vos embora, que já sou muito velha, sou para ter marido. Ainda que eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, esperar-lo-eis até que viesse a ser grandes? Deter-vos ireis por eles, e tomares marido? Não, minhas filhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmas, porque a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela, pelo que disse: Eis que voltou a tua cunhada ao seu povo e a seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixes e afastes de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares a noite, ali pousarei eu. O teu povo é meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Assim, pois, foram ambas até chegarem a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas e diziam: Não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: Não me chameis de Noemi, chame-me Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Porque, pois, me chamareis Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth, a moabita sonora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da cega das cevadas. Capítulo 2. E tinha Noemi um parente de seu marido, um homem valente e poderoso, da geração de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: Deixe-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse: Vai, minha filha. Foi, pois, e chegou e apanhava espigas no campo, após os segadores, e caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: O Senhor seja convosco. E disseram-lhe eles: O Senhor te abençoe. Depois disse Boaz a seu moço que estava posto sobre os segadores: De quem é esta moça? Respondeu o moço que estava posto sobre os segadores e disse: Esta é a moça moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Disse-me ela: Deixe-me colher espigas e ajuntá-las entre as cavelas após os segadores. Assim ela veio e desde pela manhã está aqui até agora, a não ser um pouco que esteve sentada em casa.
Então disse Boaz a Rute: Não ouves, minha filha? Não vais escolher a outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui te ajuntarás com minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após elas. Não dei ordem aos moços que te não toquem? Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe o que os moços tirarem. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra e disse-lhe: Porque achei graças em teus olhos para que te faça caso de mim, sendo eu uma estrangeira? Respondeu Boaz e disse-lhe: Bem se me contou quando fizeres a tua sogra depois da morte de teu marido, e deixaste a teu povo e a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conheceste. O Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste a abrigar. E disse ela: Achei eu graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu ainda como uma das tuas criadas. E sendo já a hora de comer, disse-lhe Boaz: Achega-te aqui e come do pão, e molhe o teu bocado no vinagre. E ele se assentou ao lado dos segadores, e lhes deu do trigo tostado, e comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. E levantando-se ela a colher, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo: Até entre as cavelas deixe-a colher, e não nem embaraceis. E deixai cair alguns punhados, e deixe-os ficar, para que os escolha, e não a repreendais. E esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, e debulhou o que apanhou, e foi quase um éfa de cevada. E tomou, e veio à cidade, e viu sua sogra o que tinha apanhado. Também tirou e deu-lhe o que lhe sobejara depois de se fartasse. Então disse-lhe a sua sogra: Onde colheste hoje, e onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te reconheceu. E relatou a sua sogra com que tinha trabalhado, e disse: O nome do homem com que hoje trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: Bendito seja do Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: Este homem é nosso parente chegado e dentre os nossos remidores. E disse Rute a Moabita: Também ainda me disseste: Com os moços que tenho te ajuntares, até que te acabem toda a cega que tenho. E disse Noemi a sua nora, Rute: Melhor é, filha minha, que saias com as suas moças, para que no outro campo não te encontrem. Assim juntou-se com as moças de Boaz para colher até a cega das cevadas e dos trigos, e se acabou e ficou com a sua sogra. Capítulo 3. E disse-lhe Noemi a sua sogra: Minha filha, não hei de eu buscar descanso para que fiques bem? Ora, pois não é Boaz com cujas moças estiveste de nossa parentela? Eis que esta noite padejará a cevada na eira. Levanta-te, pois, e unge-te, e veste as tuas vestes, e desce a eira, porém, não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. E há de ser que quando ele se deitar, notarás o lugar em que se deitar, então entra e descobre os pés e te deitarás, e ele te fará saber o que deves fazer. E ela lhe disse: Tudo quanto me disseres farei. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe tinha ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já o seu coração alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então veio ela de mansinho, e lhe descobriu os pés, e se deitou. E sucedeu que pela meia-noite o homem estremeceu e se voltou, e eis que uma mulher jazia aos seus pés. E disse ele: Quem és tu? E ela disse: Sou Rute, tua serva. Estende, pois, a tua aba sobre a tua serva, porque tu és o meu remidor. E disse ele: Bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste esta tua última beneficência do que a primeira, pois após nenhum jovens foste, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, filha minha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Porém agora é muito verdade que eu sou remidor, mas ainda outro remidor há mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te redimir, bem estás, ele te redima. Porém, se não te redimir, vive o Senhor, que eu te redimirei. Deita-te aqui até amanhã. Ficou, pois, deitado a seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudesse um conhecer a outro, porque disse: Não se saiba que alguma mulher veio a ele. Disse-lhe mais: Dá cá o roupão que tem sobre ti, e segura-o. E ela segurou, e ele mediu suas medidas de cevada, ele pôs em cima, então entrou na cidade.
E veio a sua sogra, a qual disse: Como se te passaram as coisas, minha filha? E ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. Disse mais: Estas 6 medidas de cevada me deu, porque me disse: Não já esvazia a tua sogra. Então disse ela: Sossega, minha filha, até que saibas como irá o acaso, porque aquele homem não descansará até que conclua hoje este negócio. Capítulo 4. E Boaz subiu à porta e assentou-se ali. E eis que o remidor de que Boaz tinha falado ia passando e disse: Ô fulano, desvia-te para cá e assenta-te aqui. Desviou-se para ali e assentou-se. Então tomou 10 homens dos anciões da cidade e disse: Assentai-vos aqui. E se assentaram-se. Então disse ao remidor: Aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, a vendeu. E disse eu: Manifesto-lo-ei em teus ouvidos, dizendo: Toma diante dos habitantes e diante dos anciões do meu povo, se há de redimir, redime-a. E se não se houver de redimir, declaro-me que o que saiba, pois outro não há, senão tu que a redima, e eu depois de ti. Então disse ele: Eu a redimirei. Disse, porém, Boaz: No dia em que tomares a terra de mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a Moabita, mulher do falecido, para que suscitar o nome do falecido sob sua herdade. Então disse o remidor: Para mim não há poderei redimir, porque não causo dano à minha herdade. Redime tu a minha remissão para ti, porque eu não poderei redimir. Havia, pois, já de muito tempo este costume em Israel, quando a remissão e contrato para confirmar todo o negócio, todo homem descalçava o sapato e o dava a seu próximo. Isto era por testemunho em Israel. Disse, pois, o redimidor a Boaz: Toma-te para ti, e descalçou o sapato. Então Boaz disse aos anciões e a todo o povo: Sois hoje testemunhos de que tomei toda quanto foi de Elimeleque e de Quilom e de Malom, da mãe de Noemi, de que também tomou por mulher a Ruth, a Moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre seus irmãos e da porta do seu lugar. Disse: Sois hoje testemunhos. E todo o povo que estava na porta e os anciões disseram: Somos testemunhos. O Senhor faça esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Leia, que ambos edificaram a casa de Israel, e há-te já valorizamente em Efrata, e faze nome afado em Belém, e seja a tua casa como a casa de Perais, que já teve de Judá, da semente que o Senhor te der desta moça. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher. E entrou ela, e o Senhor lhe deu conceição, e ela teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o nome do Senhor, que não deixou hoje te dar redimir, e seja o nome afamado em Israel. Ele te será recriador da alma e conservará a tua velhice, pois tua nora que te ama o teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e o pôs no seu regaço, e foi sua ama. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: A Noemi nasceu um filho, e chamaram o seu nome Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Estas são, pois, as gerações de Perez. Perez gerou a Esrom, Esrom gerou a Arão, e Arão gerou a Aminadab. Aí Aminadab gerou Nasson, e Nasson gerou Salmão. E Salmão gerou Boaz, e Boaz gerou Obed. E Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi.